Igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje Nós teremos uma aula um pouquinho diferente daquilo que é o habitual, tá? O pastor, ele está muito empenhado, né, em que a igreja se envolva com o Perspectivas, então ele me pediu para que nós usássemos a aula da IBD dessa manhã para falar um pouquinho do curso e dos objetivos dele, e passar depois no final preços, valores, enfim, esse tipo de coisa, tá? Mas antes de começar oficialmente, eu convido todos a fecharem seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Santo, bendito, de imenso amor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com a convicção de que o Senhor está presente em nosso meio, que o Senhor é quem nos impulsiona, é quem nos traz, é quem nos motiva a estarmos aqui para podermos aprender do Senhor, para podermos te adorar e para podermos colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós clamamos a Ti, meu Deus, que cada pessoa que aqui adentrou nessa manhã não saia daqui sem ter sido profundamente impactada pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos, meu Pai, cientes de que tudo que somos depende de Ti, tudo que fazemos depende de Ti. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Aceita, meu Pai, toda a nossa adoração ao longo deste dia e dá-nos cada dia mais a vontade e o gosto de sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Nós oramos desde já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Então vamos lá. Tu fazes parte do propósito global de Deus. O meu objetivo hoje, como já disse, vai ser falar um pouquinho sobre essa ferramenta, porque o Perspectivas nada mais é do que uma ferramenta para nos ajudar a entender qual o propósito de Deus para a humanidade e nós vamos procurar enxergar esse propósito sobre 4 perspectivas diferentes. Perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Assim, provavelmente a Camila, acho que a Ana Raquel não está aqui, mas a Camila principalmente eu vi que estava na aula Tira Dúvidas. Então, para você vai ser só uma recapitulação. A Ana Raquel e o Milton acho que não estão. Enfim, eu quero começar, meus irmãos, passando um vídeo muito rápido sobre o Perspectivas Brasil. E por que eu vou fazer isso? Porque Portugal, o Perspectivas só chegou a Portugal por causa do Perspectivas Brasil. Tá? Então faz sentido a gente mostrar como que tudo começou lá no Brasil e no final aqui da aula colocarmos um vídeo já do Perspectivas Portugal com os irmãos a falarem no português original, certo? Mas enfim, vamos começar então com o vídeo do Perspectivas Brasil. Eu vou pedir para os irmãos para iniciarem. É bem rápido, tá? São 2 minutinhos. A missão é de Deus. Ele tem um plano para a história. E onde está seu reino? Quem são os povos? Qual o meu papel? O meu papel? Qual o nosso papel? Diferentes perspectivas, Bíblica, História. cultural, estratégica. Diferentes expositores. Diferentes participantes. Líderes. Mestres, seminaristas, Vocacionados. diferentes lugares, continentes, países, línguas.
Eu acho que eu já vi esse vídeo pelo menos uma centena de vezes e cada vez que eu assisto eu ainda me emociono. Irmãos, Eu quero começar aqui falando um pouquinho do testemunho, do meu testemunho pessoal com perspectivas. Eu e Tavani tivemos a oportunidade de conhecer esse curso no ano de 2015, quando ele chegou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. E ela fez o primeiro, eu fiz o segundo. Ela fez o primeiro, né, ficou encantada, me motivou a fazer o segundo. Eu fiz o segundo. Infelizmente não concluí em virtude do trabalho. A gente não pode ter muitas faltas no curso, eu tive mais faltas do que devia. Mas o fato é que no ano de 2017 eu me mudei para Sorocaba, tinha acabado de vender a nossa empresa lá no Brasil, me mudei para Sorocaba e eu estava à procura de comprar algum outro negócio. Esse era o meu objetivo. Vendi um negócio, quero comprar outro negócio numa outra cidade, vou recomeçar. A minha área era segurança, né? A minha ideia não era de comprar alguma coisa na área de segurança, mas enfim, o ano de 2017 foi um ano em que eu estive em São Paulo, mas pensando no interior. Em 2018 eu me mudo para o interior e começo essa saga de procurar alguma coisa. E o interessante é que Deus foi fechando as portas de praticamente tudo aquilo que eu me interessava. Eu cheguei a ter, por 2 vezes, sentado na mesa para assinar um contrato de compra de um negócio e acontecer alguma coisa. Numa delas o vendedor passou mal, era uma loja de pneus, alguma coisa assim. O vendedor passou mal na hora da assinatura, no dia, né? Nós estávamos sentados na mesa. Ele pediu para ir à casa de banho e não voltou. Eu fui atrás dele e descobri que ele tinha desistido de vender ali na hora de assinar. Numa outra oportunidade, era uma loja de lajes, né? Mas a ideia era vender lajes de isopor, né? E nós assinamos o contrato e nos primeiros 30 dias qualquer uma das partes poderia desistir. E a outra parte desistiu, né? E ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam e confesso que me frustravam um pouco, eu e Tavani fomos chamados para participar de uma equipe que iria implantar o Perspectivas em Sorocaba. Então, os meus negócios, vamos colocar entre aspas, seculares não davam certo, mas em contrapartida, Deus nos chamava para a missão dele, ou para trabalhar nesse curso que tem como objetivo apresentar aos irmãos, a crentes, é um curso voltado para cristãos, né, para crentes, e Deus nos impulsionava no sentido de ajudar irmãos crentes a desenvolverem todo o seu potencial dentro do propósito global de Deus. E nós, né, conseguimos implantar, tive contato assim, com irmãos que foram realmente diferenciados, pelo menos espiritualmente falando, na minha vida. Assim, foi realmente muito bom. E desse curso, pelo menos 5 famílias se envolveram com missões transculturais. Tá? O curso não é só sobre missões transculturais, mas 5 famílias se envolveram. Nós tivemos ali 2 pastores que se mudaram do Brasil, um deles está aqui em Portugal, em Lisboa, o outro está na Espanha, no sul da Espanha, mas com o objetivo de evangelizar povos na África, né? Então ele faz incursões ao Marrocos praticamente todos os meses. Então, 2 famílias que experimentaram essa missão transcultural, vamos dizer assim. Um outro rapaz, um jovem, né, simplesmente um irmão, né, não era formado em teologia, nada, também se sentiu profundamente tocado e se mudou para o leste europeu, para trabalhar também com missões transculturais. E é interessante que cada uma dessas famílias, né, que se envolveram com missões, tinham dentro da sua vida habitual alguma coisa que os impedia de permanecer no Brasil. Isso é muito interessante. Eu lembro que um pastor da Assembleia, que está hoje em Lisboa, né, um dia, né, a gente conversando e tal, chega uma irmãzinha lá da igreja dele, da Assembleia, e fala que precisa conversar com ele urgente. E aí, nessa conversa, ela fala, pastor, eu não sei o que significa isso, mas já há alguns dias eu tenho sonhado com uma palavra que eu nem sei o que é, chama alentejo. Não sei, alentejo, nome esquisito, né? Mas eu não paro de sonhar com essa palavra alentejo, e sempre que eu sonho com essa palavra, me aparece o Senhor.
Isso ela falando para o pastor. E aí ele também nunca tinha ouvido falar nessa palavra, e aí ele, vou procurar, né? Vou ver do que se trata. E aí ele descobre que Alentejo é uma região de Portugal. E ele estava orando para que Deus o enviasse para algum lugar, né? E aí deu aquele primeiro start. Opa, parece que pode ser que Deus esteja se movendo aqui para que eu realmente saia do Brasil, saia de Sorocaba, né? Ele morava em Sorocaba e pastoreava uma igreja de Sorocaba. E assim, é interessante que depois do Perspectivas, nós fomos todos, né, assistir uma palestra em São Paulo. Na realidade era uma série de conferências, e nós fomos todos para lá, e enquanto nós estávamos, assim, no intervalo, né, entre as palestras da manhã e as palestras da tarde, nós saímos para o almoço, e várias pessoas que nós não conhecíamos, né, nós começamos a andar, né, juntos na calçada e conversar, né, conversar. Eu e esse pastor estávamos a conversar enquanto caminhávamos para um restaurantezinho que tinha próximo de onde estava acontecendo o curso. E aí tem um dos irmãos do curso que ouve a nossa conversa, né? A gente estava todos juntos, né? Tinha um restaurantezinho muito próximo, tinha um convênio lá com a série de conferências, enfim. Então, caminhar, esse senhor ouve a conversa e fala: desculpa me intrometer aí na conversa de vocês, mas eu estou ouvindo vocês falarem de Portugal. E eu sou um pastor da Assembleia de Deus e estou em busca para trabalhar em Portugal. Na calçada, isso. E aí a gente falou: sério? Sim, eu estou em busca de alguém para assumir uma igreja. Aí o pastor: não, então nós temos a pessoa, né? E aquilo, né, já nos envolveu ali, e a verdade é que depois dessa conversa, talvez uns 8 meses, esse pastor, o pastor Nicolas, desembarca em Lisboa, inicialmente para trabalhar na margem sul do Rio Tejo, com a promessa de, depois de revitalizar aquela igreja, ele pudesse avançar para o Alentejo para poder plantar uma igreja. Então a gente vê assim, na nossa história de vida, Deus nos direcionando. Isso é muito claro. E às vezes a gente nem percebe, tá? Mas o fato é que Deus está a agir em toda a história. Muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Pensa que esse negócio de sonho é muito pentecostal para mim, mas o fato é que Deus age e não há como negar isso. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já pensaram que Deus tem um propósito global, tem um propósito para a humanidade? Normalmente a gente não pensa muito nisso, né? A gente vai viver a nossa vida cotidiana. Aos domingos nós estamos na igreja, durante a semana no nosso trabalho secular, e as coisas vão acontecendo, os anos vão passando, e a gente continua a ignorar o fato de que Deus está a trabalhar em nós, através de nós e apesar de nós. E isso é maravilhoso. A gente ter a oportunidade de trabalhar para Deus é maravilhoso. E nós costumamos, né, dizer, se eu perguntar para um crente, né, qual que é a história da Bíblia? A gente costuma focar muito na questão da redenção, né? A história de que tudo no Velho Testamento aponta para um Messias lá na frente, e esse Messias ele há de vir, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, e a gente foca muito nisso, e isso é verdade, tá? Isso, nada do que se falar em relação a isso, a morte vicária, a morte substitutiva de Jesus Cristo, a ressurreição, morte por pecados, nada disso é mentira. Mas existe um propósito ainda além desse, porque Jesus vem para salvar pecadores, mas o objetivo é que esses pecadores, uma vez salvos, adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, no fim das contas, a Bíblia conta a história de um Deus que não divide a sua glória com ninguém e que, no final, será glorificado por todos. Então, seria mais ou menos essa ideia. E o Perspectivas está muito alinhado com isso. É alinhado em que nós descobramos qual o propósito de Deus para a humanidade, qual o papel da igreja dentro do propósito de Deus e qual o papel dos crentes dentro do propósito de Deus. Então, essa seria a ideia, assim, o fim último, vamos dizer assim, da Bíblia. E eu vejo uma frase muito comum, né, pelo menos no pessoal que trabalha no Perspectivas, que é o de que você, após o Perspectivas, deixa de apenas frequentar a igreja para ser igreja.
Porque aqui a ideia é a adoração conjunta, né? É a adoração coletiva, e é o recarregar baterias. Então, a gente deveria pensar assim, nossa, que dificuldade que eu tenho para ir para a igreja. Não, deveria ser o contrário. Eu não vejo a hora de ir para a igreja para poder recarregar as baterias e adorar o Deus de toda a glória. Esse deveria ser o nosso objetivo e muitas vezes isso passa batido e nós simplesmente não pensamos nisso, tá? Mas vamos ter em mente isso. Nós precisamos deixar de sermos simplesmente frequentadores de igreja para sermos igreja. Tá? É vir aqui, recarrega a bateria e vai testemunhar lá fora. Esse é o nosso objetivo. E vai testemunhar lá fora por quê? Para que Deus seja glorificado por representantes de todos os povos. Como nós não sabemos quem são, esse representante pode ser nós que estamos aqui, mas também pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso colega de trabalho, pode ser a pessoa que nós encontramos na rua. E eu vou contar depois uma historinha bem interessante de algo que aconteceu comigo no Lava Rápido, uns 10 dias atrás. Mas enfim, vamos passar aí para o próximo slide. E esse slide 2 diz: tudo na tua vida existe para que te possas juntar a Ele, ou seja, a Deus, em seu propósito. Tudo na tua vida existe para que te possas juntar a Ele em seu propósito, ou no propósito de Deus, né? E o nosso pastor, para aqueles irmãos que ficam aqui até o final dos avisos, vamos colocar assim, muito provavelmente nós já ouvimos, vocês já ouviram, ele diz assim, ele encerra o culto com a seguinte frase: tenha uma boa semana, com vitórias e derrotas, mas tudo para a glória de Deus. Certo? Vitórias, derrotas e glória de Deus. E aí a gente pode pensar, caramba, né? Vitória é bom, né? Eu queria, né, ser vitorioso e essa minha vitória ainda refletir a glória de Deus, ou potencializar ou apontar para a glória de Deus. Mas com as derrotas eu já não estou tão interessado e acredito que ninguém aqui esteja interessado em ser derrotado para a glória de Deus. Melhor ser vitorioso para a glória de Deus. Mas o fato é que o pastor ele fala isso porque ele sabe que na vida do crente, ou nós estamos descendo para o vale, ou nós estamos caminhando no vale, ou nós estamos saindo do vale. É sempre assim. Ou seja, nós sempre teremos períodos da nossa vida em que nós estaremos a atravessar o vale, a passar por dificuldades, a passar por problemas. Mas o pastor, né, ele sabe que tudo isso acontece em nossas vidas para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, com Jesus, exatamente. Então, a partir do momento que nós temos essa perspectiva, é mais fácil passar pela dor. Então, daí a importância de nós sempre pensarmos, não, peraí, eu tenho que passar por uma dificuldade, mas isso vai glorificar a Deus, isso vai me transformar numa pessoa mais parecida com Jesus Cristo. E se isso for verdade, tá bom. E nós cremos que é verdade, né? Então, maravilha, tá bom. Em relação à missão de Deus, ou ao Missio Dei, né, acontece exatamente a mesma coisa. Quando nós conhecemos o nosso propósito, né, o propósito de Deus para toda a humanidade, e qual é o nosso papel nesse propósito, e qual é o papel da igreja local no propósito divino, tudo muda. Essa é a verdade. Né? E muda para melhor, se a gente for pensar. Então, assim, eu estou a passar por dificuldade, mas eu estou a passar por dificuldade porque eu sei que o meu Deus vai ser glorificado. Eu sei que eu vou ser conformado, eu vou ser transformado, eu vou me tornar mais parecido com Cristo. Isso é importante. Então, se a gente for pensar, uma vida sem propósito, para Deus não vale nada. Se a gente for pensar, dinheiro sem propósito no nosso bolso, não vale nada. Se eu não usar esse dinheiro para a expansão do reino, se eu não usar esse dinheiro para ajudar um irmão, se eu não usar esse dinheiro para que Deus seja glorificado, o dinheiro que eu tenho não vale para nada. Essa é a grande verdade. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, mas eu tenho um carro e uma casa sem propósito, para Deus não vale nada. O que Ele quer ao me dar um carro? Ele quer que eu use esse carro para dar boleia para o irmão, para carregar coisa para a igreja, para levar mantimentos. Eu não sei quantos sabem, mas quando estourou, vamos colocar assim, né? Quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, que muitos ucranianos saíram de lá, o pastor que pastoreava a igreja, o pastor James, se juntou a outros pastores e eles foram até a Polônia. Eles foram lá levar mantimentos e eles trouxeram pessoas de lá.
no carro. E foi uma viagem longa, foi de carro daqui até a Polônia. E o objetivo era resgatar aquelas pessoas, ou ajudar no resgate daquelas pessoas que estavam a fugir da guerra. Então, se nós não dispusermos do nosso tempo, do nosso carro, dos nossos bens materiais, né, da casa, para glorificar a Deus, tudo isso que Ele nos dá não serve para nada. Então nós temos que ter isso em mente. E quando nós entendemos o propósito de Deus, né, o nosso papel, o papel da igreja dentro desse propósito de Deus, a maneira como nós enxergamos o reino e a expansão dele muda completamente. Então isso é importante a gente ter em mente. E aí eu vou passar aqui para o slide 3, que vai contar um pouquinho sobre a história do Perspectivas. E a história começa no ano de 1974. Aliás, eu vou até ler ali, depois eu vejo aqui os meus apontamentos. Então foi fundado em 1974 pelo Dr. Ralph Winter, um dos mais influentes expoentes da missiologia moderna, fundador do Centro de Missões Mundiais dos Estados Unidos, da William Carey International University e da International Society for Frontier Missiology. Do ministério de Ralph Winter emergiram organizações missionárias como o Joshua Project e o Perspectivas, criadas com o intuito de tornar comum o propósito global de Deus para a igreja. Então, esse congresso de 1974 em Lausanne, ele foi um divisor de águas. E por quê? Muitos dos preletores que faziam parte desse congresso tinham a certeza, tinham a convicção de que de que Jesus iria voltar muito provavelmente nas próximas décadas. Talvez até o ano 2000 já voltasse. Por quê? Porque na cabeça desses preletores, nós já tínhamos alcançado praticamente todos os povos. Então, se eu alcanço todos os povos, se há conversões de todos os povos, Deus ou Jesus não precisa mais demorar para voltar, ele já pode voltar. O objetivo está completo. Todo joelho se dobrará. Então, havia esse conceito muito forte naquele ano de 1974, nesse congresso, e entre pastores, missiólogos, antropólogos, eles pensavam isso. Mas aí vem a palestra do Dr. Ralph Winter. Ele foi um dos últimos a palestrar, e o objetivo dele seria justamente falar sobre o conceito de povos não alcançados. O tema seria mais voltado para missões transculturais. E ele começa a falar que existiam aí, pelo menos, entre 1.500 e 2.000 povos não alcançados. Então, vai falar povos. Então, por exemplo, você pega a Índia, tem centenas, se calhar milhares de povos lá dentro da mesma nação. Então, seria esse conceito. Claro, se existem entre 1.500 e 2.000 povos ainda a serem alcançados, nós não vamos conseguir alcançá-los em 10 anos ou 20, vai levar um pouco mais. E aquilo foi um balde de água fria, em todos eles. E a conclusão é de que a igreja mundial, vamos dizer assim, a igreja universal, não aquela que você está a pensar, mas a igreja deveria focar em missões transculturais para que esses povos não alcançados fossem alcançados. E que avivamentos existissem, e que, vamos colocar assim, a igreja se consolidasse cada dia mais. E eles saíram dali com os corações aquecidos a pensar nisso. Então tem jeito, vamos acelerar, vamos criar estratégias para que nós possamos alcançar esses povos, para que avivamentos ocorram. Avivamentos precisam, na verdade, acontecer. Só que para que o avivamento, seja em que lugar for, ele aconteça, há necessidade de se treinar cristãos. E daí vem a ideia, vamos montar aqui um curso, vamos montar um movimento que treine esse cristão e ele possa ser enviado e ele possa testemunhar no local onde ele está, enfim, ele possa efetivamente exercer o seu papel dentro do reino. E por falar em avivamento, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quando que um avivamento real, verdadeiro, acontece? Quando existe mudança. Boa. No Perspectivas a gente vai falar que o avivamento verdadeiro, ele realmente acontece quando as nossas vidas
estão alinhadas com o propósito de Deus. Sempre que houver um alinhamento, tá? Sempre que eu estiver a trabalhar dentro do propósito global de Deus, eu vou estar a viver um avivamento. Se todos nós aqui estivermos alinhados com o propósito de Deus, nós podemos mudar a história de Rio Tinto, nós podemos mudar a história de Gondomar, nós podemos mudar a história aqui do Grande Porto. Só depende de nós. Deus já tem o seu propósito estabelecido e Ele vai nos usar. Então, se nós já sabemos disso, vamos trabalhar para que esse uso seja o mais rápido possível. Vou trocar mais uma vez o slide. Que é perspectivas global, tá? Existem aí, vamos dizer assim, muitos e muitos países em que o Perspectivas já atua de maneira consolidada e existe alguns outros, como é o caso de Portugal, em que ele está a ser consolidado. Qual que é a ideia? É que todos os países que se encontram ali debaixo da barra dos emergentes possam passar para o lado direito, que é a barra dos estabelecidos, países estabelecidos em que o Perspectivas já é uma realidade. No mundo, para os irmãos terem uma ideia, nós já somos 300 mil alunos formados. 300 mil alunos formados. Lá no Brasil, em que o curso é ministrado desde 2009, já existem aí pelo menos 20 mil alunos. E aqui em Portugal, está a chegar agora, na realidade, a ideia era chegar no ano 2020, em virtude da pandemia, passou para 21, houve já uma turma em 21, e esse ano especificamente, nós muito provavelmente concluiremos 4 cursos aqui em Portugal. Tá? 2 em Lisboa, 1 em Leiria e 1 no Porto. Ou seja, Deus está se movendo. As coisas estão a acontecer para que nós possamos ser treinados e conhecermos o nosso papel dentro do propósito global de Deus. Eu vou passar aí mais um slide. Quem que sugere esse curso? Né? Muitos nomes de peso costumam indicar o Perspectivas. Tá, e aqui eu vou colocar Ronaldo Lidório, Jeremias Pereira, John Piper, Augusto Nicodemos, Billy Graham. E vamos ver aqui o que cada um deles falou. Eu vou chegar um pouco mais perto porque eu não enxergo de longe. Tá? Então vamos lá. Dr. Russell Shedd, é com prazer que te convido a participar de Perspectivas, com o intuito de mobilizar os líderes do país a alcançar melhor os grandes objetivos de sua missão. Pastor Ronaldo Lidório, o curso Perspectivas é uma grande oportunidade de Deus na vida de homens e mulheres que desejam seguir o Senhor Jesus e mobilizar a Igreja de Cristo para a obra missionária. Pastor John Piper, este curso tem sido essencial. Deixa eu passar para o lado de cá, a coisa está feia aqui. Esse curso tem sido essencial para mobilizar centenas a tornarem-se cristãos globais. Estou muito entusiasmado com Perspectivas. Então a gente percebe que é um curso que tem sido endossado por pessoas que realmente fazem a diferença, ou fizeram a diferença, porque muitos já morreram. Mas o fato é que se essas pessoas estão a falar bem do Perspectivas, talvez seja a hora da gente querer, conhecer o que acontece dentro desse curso. Tá? E esse é um dos nossos objetivos aqui do segundo semestre desse ano. Vou passar mais um slide, e aqui talvez seja o mais famoso deles, o mais famoso dentre esses representantes que falam do Perspectivas, que é o pastor Billy Graham, já falecido, mas ele diz: não conheço outro curso capaz de informar, inspirar e motivar cristãos. O Perspectivas vai aquecer teu coração. Quando a gente fala em aquecer o coração, do que vocês lembram? Existe uma passagem na Bíblia em que 2 pessoas estão a caminhar, num determinado momento chega uma terceira pessoa e eles estão a caminhar para Emaús, exatamente. E chega um momento da narrativa bíblica em que eles vão contar, eles enxergam, depois, num primeiro momento, eles não reconhecem Jesus a caminhar com eles, num segundo momento, eles reconhecem, já na casa, lá em Emaús, Jesus desaparece, nós não sabemos exatamente como, mas o fato é que ele desaparece. E aí depois, quando eles vão contar, eles falam: interessante como os nossos corações eram aquecidos conforme ele falava.
Isso é muito interessante, porque a ideia aqui, quando nós temos esse contato, né, com o objetivo de glorificar a Deus e com estabelecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus, entender o propósito de Deus, quando nós começamos a ter contato com esses conceitos, não tem como os nossos corações não estarem aquecidos. Isso é muito interessante. Quem aqui não gostaria de estar a caminhar com Jesus do lado, né? E ele a contar toda a história, sabe? Desde Gênesis, apontar para ele, apontar para o Messias, né? Apontar para o ungido de Deus. E aí você ouvindo e ouvindo aquilo e se maravilhando e tal, e depois você descobre, era ele. Eu queria ter tido essa experiência, acho que todos nós aqui, né, cristãos, gostaríamos de ter tido essa experiência. E o fato é que, não nessa dimensão talvez, né, mas uma vez que nós começamos a entender um pouco do propósito de Deus, os nossos corações são aquecidos por Ele. E vamos passar aí para mais um slide. Perspectivas é visão e é formação. Eu vou ler só o é visão e depois venho para os meus apontamentos. Muito mais do que um curso, convidamos-te a mergulhar neste movimento catalisador, né? Ou seja, acelerador, que desafia a tua forma de ver o mundo e incentiva a tua participação estratégica no propósito global de Deus. Incentiva a tua participação estratégica no propósito global de Deus. Há uma coisa, meus irmãos, que Acontece muito nos Estados Unidos, eu sei que aqui algumas pessoas já moraram lá, mas nós vemos que nos Estados Unidos existe métrica para tudo, vamos dizer assim, né? Eu que trabalhei na Remax, por exemplo, e é uma empresa americana, né? Eu sabia, aliás, não, pode passar mais um slide. Eu sabia exatamente quantas ligações por dia eu precisava fazer para as pessoas, pegar o telefone e ligar, quantas vezes por dia, para que no final daquele mês eu tivesse 2 angariações, ou seja, eu tivesse dois imóveis para colocar à venda no mercado. E aquilo lá era só seguir a cartilha. Eles nos davam até o roteiro do que nós íamos falar na ligação telefônica, quais eram as respostas possíveis, quais as objeções e como eu rebato essas objeções. Ou seja, está tudo ali quadradinho, está tudo explicadinho, né? Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que vende curso de inglês, e uma das coisas que ela costuma sempre bater na tecla, quem segue o método dá certo. O problema é que poucos seguem o método. A gente começa e tal, e já desiste, e começa a ficar um negócio meio chato e tal, enfim. E você sai dali e vai trabalhar numa outra profissão que não a de vendedor de curso de inglês. Mas o fato é que essa pessoa com quem eu conversei e que é um grande vendedor de curso de inglês, ele costuma dizer que se você tem um aluno e esse aluno indica 3 pessoas, tá? E você junta 3 alunos e ali você já tem 9 pessoas indicadas, você junta 4 alunos e você já tem 12 pessoas indicadas, essas indicações, a cada 10, 3 se interessam por visitar a escola de inglês e um deles fecha, sabe? Um deles contrata o serviço, um deles se inscreve para o curso de inglês. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção, a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa que me disse não, aquela outra que me disse não, aquela outra que me disse não, eu sei que vai chegar na hora em que uma delas vai dizer sim. Tá, e isso me motiva a não desistir, né? Esse é o ponto. Então, por que eu estou a dizer tudo isso, né? Porque se a gente olhar aqui para esse percentual, né? Percentagem daqueles que possuem uma forte compreensão do papel da igreja local na grande comissão, antes do Perspectivas, só 1/3 das pessoas tem essa noção. Agora, depois que essa pessoa fez o Perspectiva, 9 em cada 10 passa a ter essa noção de qual é o seu papel, do que ele precisa fazer, de como ele se insere dentro desse propósito global de Deus. E isso é interessante. Então, sabendo disso, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos, primeiro, nos inscrever nesse curso. Segundo, apresentar pessoas da nossa convivência para se inscreverem também. Por quê?
Porque, vamos pegar aqui a nossa igreja, de um universo, tá, de 150 pessoas, se 135, ou seja, 90%, tiverem com clareza qual a noção de qual o papel de Deus, qual o papel da igreja, qual o seu papel dentro do propósito de Deus, nós vamos andar muito mais rápido. Então essa é a ideia. Então esse conceito aqui é só para dizer, gente, nós precisamos fazer o curso, nós precisamos treinar outras pessoas a fazerem o curso, porque assim nós vamos acelerar o retorno de Jesus. E eu acho que todos nós aqui gostaríamos, inclusive, que ele voltasse já hoje, né? Imagina, pronto, acabou o sofrimento, corpos indestrutíveis, ver Jesus face a face, adorar a Deus no novo céu e na nova terra. Não dá para ser melhor, né? Então, assim, nós precisamos pensar que o nosso papel precisa estar estabelecido, precisa estar consolidado na nossa mente e também no nosso coração. Vamos lá, passar mais um slide. Pronto. São 12 aulas ministradas, tá? Só que não são ministradas por quaisquer pessoas. Não vai ser um Roberto da vida que vai vir dar uma aula dessa. Não. Vai ser gente que tem preparo, vai ser gente que tem conhecimento. E a nossa ideia aqui é que a gente entenda, vamos colocar assim, a narrativa bíblica sobre 4 perspectivas diferentes. A primeira delas é a perspectiva bíblica, a segunda, a perspectiva histórica, a terceira, a perspectiva cultural e a quarta, a estratégica. E aqui existem algumas perguntas que o curso se propõe a responder, tá? Então, o que diz a Bíblia sobre o grande propósito de Deus? E qual o seu plano para a história? Eu aqui até trocaria a palavra histórica, para a gente não confundir com outra perspectiva, por estratégica, por humanidade. Qual o plano de Deus para a humanidade? Qual o plano de Deus para todos nós? Histórica, como Deus tem operado ao longo dos séculos para alcançar o seu objetivo? Em que ponto nós nos encontramos hoje? Terceira perspectiva, cultural. Qual a dimensão da obra que Deus está a fazer? Qual papel desempenha cada cultura no plano de Deus? E por fim, a estratégica. Como podes fazer parte do que Ele está a fazer na evangelização global? Como que nós podemos fazer parte? Em que momento ali nós somos inseridos? E são 12 aulas, especificamente aqui no Porto, como essas 12 aulas podem ser de vários formatos distintos, a nossa ideia aqui para o Porto é fazer sábado sim, sábado não, ou seja, encontros a cada 15 dias, sendo que nós teremos 2 aulas de 50 minutos pela manhã, almoço, e 2 aulas de 50 minutos mais à tarde. Tá? Então, outra coisa que é importante os irmãos saberem, por mais que eu saiba quais são as respostas a essas perguntas, eu não vou responder quase nenhuma delas, mas gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma dessas perspectivas. Tá? E eu vou pedir para passar mais uma vez o slide. Vamos começar aqui com a perspectiva bíblica, né? O que diz a Bíblia sobre o grande propósito de Deus? Qual é o seu plano para a humanidade? Em que momento na narrativa bíblica Deus fala sobre missões pela primeira vez? Quando a gente pensa no cristão comum, tá? A gente começa a enxergar assim, não, eu sei que a grande comissão está muito clara lá em Mateus 28, de 18 a 20. Então, se eu fosse pensar em quando que Deus começa a falar de missões, da missão dele, e que ele nos insere nela, eu pensaria em Mateus 28. Mas a grande verdade é que missões, dentro da narrativa bíblica, começam em Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 3. Alguém sabe do que fala esses 3 versículos? Chamado de Abraão, ou de Abrão, que depois se transformou em Abraão, certo? Eu gostaria de ler esses 3 versículos, porque isso daqui precisa estar consolidado. Tá? Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção é essa que está sendo dita? É a salvação. Então, nesse momento, a partir desse momento, Deus coloca Abraão como, colocar assim, o precursor da missão de Deus. Né? Deus chama Abraão para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, prometendo grandes bênçãos que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Ou seriam salvas. Então nós vemos aqui claramente o chamado de Abraão. Nós vemos aqui a aliança e a bênção, né? A passagem estabelece uma aliança entre Deus e Abraão, onde a bênção de Deus é estendida a todas as nações através de Abraão, indicando um plano de salvação que se estende para além do povo de Israel. Vejam que interessante. Então, aquilo não vai ficar focado só nos israelitas, ou nos judeus, ou no povo hebreu. Não. A ideia é que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de Abraão, até porque, dentro da genealogia de Abraão, onde nós vamos chegar lá? No Salvador Jesus Cristo. Então a bênção vem através dessa linhagem, mas atinge representantes de todas as famílias, né? Que nós vamos chamar aqui de todos os povos. O chamado de Abraão é visto como o início da missão de Deus para redimir toda a humanidade, com Abraão sendo um instrumento para levar a bênção de Deus ao mundo. Muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente está tão focado no Novo Testamento, está tão focado em Mateus 28, que a gente se esquece que durante toda a narrativa bíblica, tudo que acontece é apontando para Jesus, para que em Jesus todas as coisas se cumpram e que, em crendo em Jesus, representantes de todos os povos adorem ao Deus Criador de todas as coisas. Qual que é a base para a missão? O chamado de Abraão serve como um modelo para o conceito de missões na Bíblia, onde indivíduos são chamados por Deus para serem canais de bênção e levar a mensagem do Evangelho a todo lado. E a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão se cumpre em Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar a todo aquele que crê nele. Dito isso, meus irmãos, vamos passar aqui para a perspectiva histórica. Como Deus tem operado ao longo dos séculos para alcançar o seu objetivo, será que Deus manteve-se ativo em seu propósito universal? E em que ponto nos encontramos hoje? Também não tenho a ideia de responder a todas essas perguntas, mas eu queria apresentar um gráfico para vocês que vai, no mínimo, mostrar para cada um de nós em que ponto nós estamos hoje, tá? Então, vamos lá para o próximo slide. Número de povos versus povos alcançados. Tá? Então, vocês sabem que eu sou daltônico, né? Eu não sei se é verde e amarelo que está ali, se é vermelho e verde, não sei. Mas enfim, nós temos uma barra mais escura, mais alta, e uma barra mais clara, mais baixa. Certo? A barra mais escura vai representar quantos povos há ao longo dos anos, ou ao longo dos séculos. Então ali, no ano 400, a estimativa é que havia pelo menos 4.000 povos. Desses, vamos colocar aí, talvez que menos de 2.000, menos de 2.000 são alcançados. Bem menos, né? Eu diria que uns 500 mais ou menos são alcançados. Aí depois que a gente passa para o ano 800, nós vemos que já existe próximo de 6.000, talvez 5.500 povos, né? Mas menos de 2.000 são alcançados. Quando a gente vai para 1.600, nós vemos que existem próximo de 8.000 povos na Terra e cerca, talvez ali em torno de 2.000 já haviam sido alcançados. Quando chega em 1.900, nós temos em torno de 10.000 povos na Terra e em torno aí de 4.000 alcançados. E aí vem um salto extraordinário, né? Dá para a gente ver ali. Já que próximo dos anos 2000, né, em torno de 13.000 povos, sendo que 12.000 são alcançados. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente pode pensar assim, bom, então, né, se em 100 anos, né, entre 1900 e 2000, nós conseguimos avançar nessa velocidade inteira, daqui 10 anos está resolvido o problema.
Mas aí tem uma coisa que a gente não costuma pensar. E eu vou trazer aqui uma figura para nos facilitar. É uma figura trágica, mas para mim faz sentido, porque eu fui policial, né? Uma boa parte dos irmãos já sabe. Vamos imaginar que entre alguém por aquela porta que está aberta, ele resolva atirar, e a igreja está cheia. Ele chega, por exemplo, 11 horas aqui. Várias pessoas passando calor aqui dentro, cantando, adorando a Deus e tal, e de repente ele aparece naquela porta e resolve atirar contra as pessoas. Vocês concordam que ele vai acertar muita gente sem precisar fazer pontaria nenhuma? Né? Ali, eles vão dar vários tiros apontando para várias pessoas, pode até fechar o olho e atirar, e ele vai acertar e vai acertar muita gente. Agora, a partir do momento que vários já morreram, tá? Vários já foram atingidos, e sobra só um ou outro, vou usar uma expressão meio fraca, um ou outro gato pingado, não sei nem se em Portugal fala assim, né? Mas sobra um ou outro, né? Uma ou outra pessoa aqui, ele vai precisar de se esforçar muito mais para poder atingir. Então, a ideia é mais ou menos essa. Nós estamos a mais ou menos 1000 povos não alcançados para poder evangelizar. Só que agora eles estão em locais mais difíceis. Agora eles estão, de repente, num país que não aceita cristão lá. As fronteiras estão fechadas. Então, existe essa dificuldade para se chegar agora mais no final das coisas. Existe, não tem o que dizer. Mas o fato é que se nós estivermos treinados, se o cristão tiver, né, um conceito da missão, do seu papel dentro do propósito de Deus, a coisa vai avançar mais rápido, apesar de ser mais demorado. Ok? E antes de passar para o próximo slide, eu quero perguntar para os irmãos se vocês já ouviram falar num povo chamado morávio. Os morávios. Não? Atualmente seria a República Tcheca, tá? Eles viviam mais ou menos ali naquela região. E os morávios, mais ou menos em 1730, entre 1730 e 1800, eles evangelizaram 16 países. Eles chegaram à Groenlândia. E os morávios, eles tinham uma característica muito comum e que também, quando a gente lê, né, a história, aquilo lá nos aquece o coração. E por isso que eu resolvi trazer a história deles. Tá? Eles foram muito perseguidos por um rei católico, eles foram quase que dizimados, mas 300 desses morávios, se juntaram, se uniram e estavam a caminhar naquela região, estavam como, vamos colocar assim, nômades, e eles encontram um campo e conversam com o proprietário se eles poderiam se estabelecer ali. E aquele era um campo de alguém que era cristão. Então eles foram aceitos e ali eles, vamos colocar assim entre aspas, né? Eles se estabeleceram. E eles tinham a chama do evangelho tão forte, tão presente na vida deles, que eles resolveram montar um relógio de oração para que pudessem estar sempre a orar pela expansão do reino, para que alcançassem pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, de Cristo, de Jesus. E eles, dentro desse relógio de oração, eles oravam durante 24 horas por dia. Ou seja, desses 300, que depois se tornaram 600, todos eles tinham um horário para orar. E o relógio de oração dos morávios durou 100 anos. Dá para imaginar sempre ter alguém num universo de 600 pessoas a orar e essa oração ser, entre aspas, ininterrupta por 100 anos? Não tem como a gente não achar isso aí incrível, né? Mas os morávios eram assim. Eles também eram conhecidos como os povos dos caixões. Por quê? Sempre que eles saíam para evangelizar, sempre que eles faziam o que nós chamamos hoje de missão transcultural, eles levavam o caixão consigo. E qual que era a ideia? Eles sabiam que eles iriam morrer no país ou na nação ou dentre os povos que eles estavam a evangelizar. Então, para que não fosse um fardo para ninguém, eles levavam o caixão junto. Olha a que ponto chegava, né? A fé que eles tinham, a confiança que eles tinham de que eles iam para um local desconhecido, eles iam falar de Jesus da maneira mais simples possível e eles iam morrer naquele local, eles não iriam voltar. Esses eram os morávios. Há um relato na história
de que o dono dessa fazenda, né, que era um aristocrata, ele chamou, né, reuniu ali o povo e falou: meus irmãos, acabamos de saber que tem um povo em tal região, essa região ela é muito fria e vocês precisam orar por ela, coloquem esse povo dentro do relógio de oração de vocês, porque esse povo precisa ser alcançado. E rapidamente 2 ou 3 já falaram: não, se esse povo precisa ser alcançado, eu vou, eu me disponho, eu estou aqui disponível para ir. Só que eu não tenho uma bota que possa proteger o meu pé do frio, né? E pelo que o senhor está falando, lá é muito frio, lá tem muita neve. E aí o senhor falou assim: vamos fazer o seguinte, me dê 48 horas que eu vou arrumar a bota, quanto que você calça? Enfim, acertaram tudo lá. 48 horas depois, retorna o aristocrata, né, o dono da fazenda, para entregar aquela bota, e ele descobre que aquele irmão já tinha partido, já tinha ido. Ele não quis esperar por uma bota por 48 horas, porque ele tinha consigo que a missão era mais importante. E ele sai, ele vai, ele evangeliza e ele não volta. É mais um caso daqueles irmãos que levaram seu caixão e morreram no campo missionário. Então, o Perspectivas vai falar de povos como esse e vai apresentar Deus trabalhando ao longo da história, né, e levantando pessoas realmente dispostas a servir. Eu vou passar aí mais um slide, perspectiva cultural. Qual é a dimensão da obra que ele está a fazer? Que papel desempenha cada cultura no plano de Deus? Será que todas as culturas estão aptas a receber o Evangelho? Uma boa parte de nós que estamos aqui somos brasileiros, ou seja, nós já estamos numa cultura diferente daquela em que nós nascemos e vivemos a maior parte da nossa vida. Então, e nós já, apesar de sermos países irmãos, né, apesar de nós brasileiros termos sido colonizados por portugueses, nós chegamos aqui e temos algumas coisas diferentes, né? Não tem como não ver, né? Os portugueses eles são mais reservados, os brasileiros são mais abertos, né? Os portugueses demoram para convidar alguém para ir à casa deles. Os brasileiros estão na fila da padaria, conhecem a pessoa, no próximo final de semana estão fazendo churrasco. Né? Então, existem essas diferenças, né? Isso é claro. Outra característica dos portugueses, eles gostam quando vão buzinar e meter a mão na buzina. É aquela loucura. Lá no Brasil não, né? Você dá um toquezinho assim e tal, alerta e pronto, né? E vida que segue. Mas não vai falar mal, tá? Os portugueses não, a ideia não é essa. Tá? Vou até falar aqui uma coisa diferente, né? Os portugueses não costumam cometer crimes violentos. Os brasileiros já estão acostumados. Né? Então aqui a gente vê que existe um crime, mas é uma coisa mais suave. Lá se mata por um tênis, se mata por um relógio e tudo mais. Os portugueses são mais diretos, né? Não tem enrolação. O brasileiro é o somebody love, né? Enfim. Então, assim, existem diferenças. Agora imagina você chegar num outro país completamente diferente. Imagina, se a gente for pensar aqui, vamos pensar na última ceia de Jesus Cristo. Quando nós pensamos na última ceia, nós pensamos uma mesa grande, como essa está aqui na frente, em que cabem pelo menos 12 pessoas, em que tem garfo e faca e tem cadeira, né? Tem os lugares para você se sentar. Se você for falar da última ceia para um muçulmano, ou de repente para alguém do Marrocos, por exemplo, o que ele vai pensar? Ele vai ter o mesmo pensamento que nós? Não, vai pensar numa mesinha mais baixa, vai pensar que vocês estão sentados no chão, vai pensar que, né, as pessoas estão a comer com as mãos. Então, as culturas elas são diferentes, mas a grande verdade é que, independentemente da cultura ser diferente, toda cultura tem uma abertura para o Evangelho. Toda cultura. Só que, muito provavelmente, a gente vai precisar de pensar qual será a nossa abordagem em relação a essa cultura. Tudo aquilo que não confronta, né, a palavra de Deus, nós podemos aceitar. Aquilo que, vamos colocar assim, aquilo dentro de uma cultura nova que vai contra a vontade de Deus, aí nós não podemos aceitar. Então a perspectiva cultural estaria mais ou menos dentro disso. É nos mostrar que dá para falar do Evangelho em todas as culturas. Em algum momento nós vamos nos aculturar, ou seja, nós faremos exatamente aquilo que aquele povo faz, e em outras vezes nós vamos nos recusar. Né? Se a gente for pensar, imagina que você vai evangelizar num país
em que lá o homem precisa ser casado com 10 mulheres. Não, peraí. A Bíblia diz, né, que o casamento ele é monogâmico e heterossexual, né? Então, se eu estou indo para um país e lá eu sou obrigado a casar com 10 mulheres, e isso vai contra a palavra de Deus, nesse aspecto eu não posso me aculturar. Então, entender a cultura e saber qual é a estratégia para poder ter penetração do evangelho naquela cultura é importante. E por isso que nós analisamos também o propósito de Deus dentro dessa estratégia cultural, ou melhor, dentro dessa perspectiva cultural. E por fim, a última perspectiva estratégica. Como podes participar do que Deus está fazendo na evangelização global? E aqui tem muita coisa, tá? Tem pelo menos umas 350 páginas. Tem 350 páginas desse livro só falando de perspectiva estratégica, tá? São vários e vários e vários artigos falando tanto da questão estratégica para avançar numa outra cultura, quanto da questão estratégica para evangelizar o nosso próximo. É aquele que está na paragem de autocarro, é o colega que trabalha com a gente, é a pessoa que nós conhecemos, que acabamos de conhecer. E eu queria só trazer aqui o conceito de conversa intencional. Todos sabem o que é conversa intencional? A ideia é, você não vai ficar jogando conversa fora por aí. Você vai ter uma conversa e nessa conversa você vai direcionar, tá, o assunto e tal com a pessoa que você às vezes não conhece, às vezes é o seu melhor amigo, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um parente, mas você vai direcionar para Cristo. Você vai direcionar para o Evangelho. E aqui tem uma coisa bem interessante, né? Porque eu disse do lava rápido, né? Uns 10 dias atrás eu estava no lava rápido. Aliás, eu gosto de lavar carro. E eu até uso isso como uma estratégia. Porque ali é tudo self-service, você vai conversando com um, pedindo alguma coisa emprestada para o outro e tal. Enfim, você acaba por fazer ali uma certa amizade, entre aspas, né? Mas o fato é que a última vez que eu fui ao lava rápido, eu estava tinha um senhor do meu lado, né? E nós começamos a conversar, né? Falando do meu carro, falando do carro dele, conversa vai, conversa vem. Eu comecei a observar que ele estava direcionando a conversa. Vejam que interessante. Ele estava a direcionar a conversa. Eu falei, peraí, será que eu estou entendendo certo? Ele está direcionando essa conversa. E eu peguei e entrei no jogo e comecei a direcionar a conversa. E ficamos nós dois ali direcionando a conversa e tal, até que ele pega e fala, mas isso aqui, lavar carro e tal, é importante, né? Tem que lavar mesmo, tem que estar asseado e tudo. Era um português, tá? Tem que estar asseado e tudo, mas tem coisa mais importante, é tomar conta da nossa alma. Eu falei, meu irmão, qual igreja você frequenta e tal? Sabe? Então, assim, a gente percebe que dá para fazer isso. E tem gente fazendo isso por aí. Por que nós não podemos fazer também? Por que nós não vamos direcionar a conversa para apresentar o Evangelho no nosso dia a dia? Uma vez eu falei num curso do Panorama Bíblico, né, eu estava com o Iago, né, nós estávamos no grupo pequeno dentro do curso de Panorama Bíblico. E eu comentei com ele, né? Rapaz, tem uma coisa bem caricata, né, lá do Brasil, dentro do Perspectivas, acho que você não vai nem lembrar. Mas eu falei para ele, sabe quando você está naquele calor, né, debaixo da paragem do autocarro e tal, e alguém fala, nossa, que calor, né? E aí você fala, não, realmente está calor, mas imagina como é que vai ser no inferno, né? E aí ele falou, se falar um negócio desse, o cara vai achar que eu sou louco, né? Você é maluco, né? Mas assim, é só caricato para dizer, é pegar ganchos do nosso dia a dia para poder introduzir, tá? Então esse é o conceito da conversa intencional. E tem vários outros, mas que não vai dar para passar. Mas só falar de mais um. Pensem, por exemplo, que você mora num prédio de apartamentos e você acabou de ver alguém se mudar para lá. Como é que você vai chegar nessa pessoa? A estratégia que é mais usada e difundida faça uns sanduíchezinhos, umas sandes. Faça umas sandes, corte ali em 2 ou 3 ou 4 pedaços, tá? E você vendo a pessoa ali se mudar, carregar coisa e tal, vá lá e ofereça para ela. Eu sou fulano de tal, moro aqui, se precisar de alguma coisa e tal, estou vendo que vocês estão em mudança, gostaria de trazer um lanchinho para vocês e tudo, né? Talvez vocês não tenham nem tido tempo de comer. Nós ganhamos essa pessoa.
sabe? E ganhamos com praticamente nada. Essa é a verdade. Mas você pode fazer isso não apenas na mudança, tá? Você pode simplesmente chegar para um vizinho, escolhe ali aleatoriamente um vizinho no seu prédio, diz para ele, tive a fazer aqui esse doce, essa baba de camelo, né? Tive a fazer essa baba de camelo em casa e tal, me lembrei de você, gostaria de te entregar, de te doar e tal. As pessoas, elas ficam tão gratas que elas se sentem na obrigação de, em algum momento, retribuir. E ali começa o relacionamento. Então, assim, gente, tem muita coisa que dá para a gente fazer no nosso dia a dia e tem muitas outras coisas que dá para fazer quando nós somos enviados, quando nós estamos numa cultura diferente. Então, vamos lá. Próximo slide. Há um lugar para ti na obra que Deus está realizando no mundo. E o Perspectivas coopera contigo para que compreendas a dimensão do que Deus está a fazer e o teu papel nesse grande propósito. Milhares de cristãos por todo o mundo já provaram o impacto do Perspectivas e tu pode ser o próximo a vivenciar essa experiência. As vagas, tá? Vou pular aqui porque não vai dar tempo. Então, as vagas. Nós estamos nesse momento a trabalhar com possibilidade de 60 lugares e já com uma sala pronta a partir do dia 24 de setembro ali no estacionamento, tá? Custa 100 euros por pessoa. Se são dois da mesma família, 175, porque a segunda inscrição não paga aquele livro grosso, né? Então, o livro grosso custa 25 euros, então com 175 dá para inscrever dois irmãos da mesma família. Vou passar assim, só para acabar, o vídeo 2, que agora já é apresentando perspectiva dentro, já aculturado, vamos dizer assim, para o povo português. Também é rapidinho, gente. Quantas vezes já ouviste dizer, Deus tem um plano para a tua vida, foste criado com um propósito? Mas, afinal, qual é esse plano? Qual é esse propósito? Para encontrares a resposta, não basta olhar apenas para a tua própria vida, mas é necessário quebrar paradigmas e alargar os teus horizontes. A resposta surge quando mudamos de perspectiva. O curso de Perspectivas de Cristãos, com o objetivo de cooperar com o corpo de Cristo e potenciar o envolvimento no propósito maior de glorificar a Deus. E tem escutado cristãos por todo o mundo a pensar em envolver-se na missão de Deus. Esta experiência convida cada participante a comprometer-se com o propósito de Deus à luz das Escrituras, da história, das culturas e de forma estratégica. O curso tem representado um verdadeiro renovo na vida e no ministério dos participantes, um autêntico divisor de águas, através de uma jornada transformadora pela narrativa bíblica. Várias vozes influentes recomendam o curso de Perspectivas. O curso de Perspectivas é uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, missiólogos e antropólogos, onde serás desafiado a mergulhar numa perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Junta-te a nós. Inscreve-te. Então, o José vai falar inscrições em Lisboa, depois inscrições em Leiria e depois inscrições no Porto. Tá? Eu vou colocar o link de inscrição no nosso grupo e vou colocar os vídeos também, para que os irmãos depois possam assistir com mais calma. Eu espero, meus irmãos, que vocês tenham sido motivados a, de repente, se inscrever, a, de repente, aprender um pouquinho mais, ter consolidado na vida de vocês o propósito de Deus, o propósito global de Deus para a humanidade. Amém? Perguntas podem ser feitas para mim no particular, porque nós já estamos com o horário avançado, vamos orar. Pai Santo, bendito, de imenso amor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e muito obrigado por se apresentar para cada um de nós. Que nós possamos, meu Pai, ter o pleno entendimento de qual o propósito global do Senhor para a humanidade, qual o papel da nossa igreja local e o nosso papel dentro desse propósito. Aquece, meu Deus, os nossos corações, transforma a nossa mente, transforma a nossa vida de tal maneira que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Nós lhe agradecemos também pelo pequeno almoço, do qual estaremos a compartilhar neste momento, e pedimos, meu Pai, que o Senhor aceite todo o nosso louvor e toda a nossa adoração coletiva no culto que está prestes a se iniciar. Nós oramos desde já, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.